agora, Jeremias 18, do versículo 1 até o 6. O título da mensagem nessa manhã é: Deus continua amassando o barro. Yes. Deus continua amassando o barro. Louvado seja. Yes, louvado seja. Olha só o que o Senhor fez com Jeremias e o que Ele está fazendo conosco hoje. Palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem quer celebrar que a gente não está na mão de ninguém, a não ser na mão do Senhor? Louvado seja. Pai, nós te celebramos agora, tudo que o Senhor já fez desse culto, todo o teu trabalhar em nossa vida, mas agora nós recebemos a tua palavra, nós declaramos que porque ela é a palavra do Deus eterno, ela não voltará vazia, ela fará aquilo que lhe apraz, e assim nós tomamos essa palavra em nosso espírito. Alguém diz: eu recebo no meu espírito esta palavra. Eu declaro o domínio de Jesus no ambiente, eu declaro os anjos trabalhando nesse lugar, eu celebro os anjos que vão ministrar durante a ministração da palavra, eu celebro toda a vitória dos anjos do Senhor sobre o maligno, amarrando todo aquele que tentar roubar a palavra. Eu declaro amarrado pelo Senhor em nome de Jesus. Você pode sentar diante do Senhor. Louvado seja. Meus irmãos, antes de pregar nessa manhã, eu queria falar do privilégio que é a igreja estar reunida. Porque a igreja é a família do Senhor. São ovelhas, são pessoas simples. Toda ovelha é simples. Ela tem um coração quebrantado, ela é humilde, ela está se arrependendo. Eu queria declarar que o Senhor ama o seu povo. O Senhor ama a sua família. E Ele tem muito prazer de reunir o seu povo, alegrar o seu povo, curar o seu povo e alimentar o seu povo com a sua palavra. É isso que o Senhor está fazendo mais uma vez. Eu tenho um privilégio grandioso de ser um canal de Deus para alimentar a igreja. Eu tenho um privilégio grandioso de receber uma palavra de Deus para ministrar para vocês. Essa é a minha vida, eu vivo para isso. Eu celebro as obras de Deus, eu celebro o que Deus está fazendo nesse lugar. Embora que tanto eu como vocês somos de barro, somos feitos de pó, somos do mesmo material, não há nada que a gente possa se gloriar de tudo isso que Deus está fazendo. Nós simplesmente somos o pó dando glória para Deus, é só isso. Um grão de areia, um grão de barro, dando glória para Deus. E eu quero celebrar mais uma vez o privilégio de nós estarmos reunidos em torno da palavra do Senhor. Eu queria começar essa mensagem falando que Deus fez uma criação diferente quando nos criou. Eu queria que você abrisse comigo em alguns textos da Bíblia. O primeiro deles é Jó, capítulo 38. Eu gostaria de mostrar para você os anjos. Hoje eu vou começar falando dos anjos na Bíblia, porque eles foram a primeira criação de Deus. Antes de Deus nos criar, Ele criou os anjos. E em Hebreus, os anjos são chamados de espíritos ministradores em favor dos que vão herdar a salvação. Você já sabe, os anjos são nossos amigos. Os anjos
no Salmo 91, e aí se eu for começar a falar de anjo aqui, vou pregar a Bíblia inteira, porque no Salmo 91 disse: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardarem. O Salmo 34, verso 5, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. A atividade dos anjos é muito grande no meio da igreja. Esse irmão que está aqui, irmão Alex, ele viu 4 anjos postados aqui nesse púlpito, 2 de cada lado. E o Senhor ainda falou para ele que dia 31 de dezembro vai trocar esses anjos, não é verdade? No ano de 2025 vem anjos diferentes. Eu creio que os anjos que trabalharam em 2024 receberam a ordem de trabalhar aqui em 2024, mas em 2025 já tem anjos diferentes para trabalhar aqui. É maravilhoso ver o cumprimento da palavra de Deus. Os anjos são bem-vindos nesse lugar. Nós não adoramos anjos, mas nós reconhecemos o trabalho deles no meio da igreja. E Jó 38, eles são chamados de estrelas. Às vezes você lê algumas expressões que você não entende, mas Deus está perguntando para Jó, no versículo 4 até o 7, onde Jó estava quando Deus criou o mundo? Que pergunta, né? Onde você estava quando eu criei o mundo? Essa é boa. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se tens entendimento. Jó estava achando muito inteligente. Deus, então vem cá, me fala aqui. Quem fixou as medidas da terra, se é que você sabe? Quem mediu a terra com uma trena? Quem foi, Jó? Foi você? Onde foram firmadas as suas bases? Quem lhe assentou a pedra de fundação? Olha só o versículo 7. Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Os anjos, eles foram criados antes da terra. E Deus está dizendo para Jó que os anjos, as estrelas da manhã, cantavam. E os filhos de Deus, essa expressão filhos de Deus na Bíblia, às vezes se refere aos anjos. Deus fez essa criação do mundo espiritual, Ele fez eles espíritos gloriosos. Algumas pessoas não podem ver os anjos porque eles se assustariam com a glória de um anjo. É meio assustador. Daniel, quando viu um anjo profeta, caiu como morto. Há uma glória nesses seres espirituais. Eu vou ler Jó 1, verso 6, porque ali está dizendo que os anjos são chamados de filhos de Deus. Em Jó 1, verso 6 diz assim: ora, chegou o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Essa reunião aqui é uma reunião só de espíritos. Filhos de Deus aqui não são homens, são anjos. E eles vieram se apresentar diante do Senhor. Um outro lugar em que os anjos são chamados de filhos é em Gênesis capítulo 6, o verso 2. E esse aqui é um texto controverso, mas é um texto que está na Bíblia. E se está na Bíblia, a gente tem que ler. E o Gênesis 6, verso 2 diz que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Não vou pregar esse texto, mas é um texto que, como eu disse, a gente tem que engolir ele está na Bíblia. E aqui está falando que anjos desobedeceram a Deus, e esses anjos foram julgados por Deus, mas eles tiveram filhos com mulheres. Aí você vai dizer: pastor, me explica isso. Eu falei: não vou explicar porque eu não sei, eu só estou dizendo que está na Bíblia, está aqui, tá? E eles tiveram filhos com mulheres, e eles se tornaram o que se chama de nefilins, tá? Vamos parar por aqui, porque esse assunto vai dar uma pregação que eu não posso fazer, mas está na Bíblia. Os anjos, os filhos de Deus, tiveram, tá? Só que não é desses anjos que nós queremos falar, porque esses aqui foram julgados. Você sabe que tem muito anjo preso em cadeias, porque eles desobedeceram a Deus, ok? Eu acabei de falar dos anjos, porque eles são essa criação espiritual.
Deus não lida com os anjos da mesma forma que lida conosco, porque eles são uma criatura gloriosa. Eles são, por exemplo, uma das coisas que talvez nós não conseguimos entender é por que os anjos que pecaram não têm salvação para eles. E nós pecamos, mas nós temos salvação. Então, há um mistério aí que Deus não achou justo que esses seres tivessem uma segunda chance. E alguém quer dar graças a Deus aí, porque eu e você tivemos uma segunda chance? Você sempre tem que pensar nisso. Uma das vantagens de ser pó, presta atenção, já vou começar a pregar. Uma das vantagens de ser pó, de ser barro, de ser lama, é que eu e você recebemos uma segunda chance. Mas aqueles seres espirituais, eles não tiveram chance. A Bíblia diz em 1 Pedro que tem anjos que estão presos em cadeias, eles estão presos em prisões eternas. Eles estão presos em lugares de julgamento, de juízo. Entendeu? Eles estão presos nesses lugares. Então, eu queria falar da segunda criação de Deus, que é a criação de barro, que somos nós. Vamos lá, Gênesis 2, versículo 7. Está aqui agora a outra criação, que somos nós. Gênesis 2, 7, formou o Senhor Deus o homem do pó. Oh, Jesus. Formou do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Só não pode esquecer que é pó. Na mesma página, se você olhar para o capítulo 3, o versículo 19 de Gênesis, o Senhor fala para o homem assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Olha, irmãos, há uma vantagem em ser pó. A vantagem em ser pó. Eu vou ler vários versos, mas um deles é o Salmo 103, o verso 14. O Senhor diz assim: porque Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Você sabe por que Deus tem tanta paciência com você? Porque você é pó. É verdade. Deus não tem tanta paciência com os anjos como Ele tem conosco. É uma questão de estrutura. Esses aí, se eu tirar o olho deles, eles morrem. Se eu der um soprinho, ele acaba. Aliás, eles vão acabar sem olhar, já vão acabar mesmo. Eles vão voltar para a terra, eles são pó. Então, sabe o que Deus fica fazendo? Segurando o pó, cuidando do pó, ajudando o pó, soprando o pó, molhando o pó e formando vasos. Eu quero nessa manhã exaltar em nosso meio o oleiro. Louvado seja. Louvado seja aquele que um dia trabalhou com vasos de ouro. Come on. Você tem que estudar o que é um querubim. É um negócio gigante. Um querubim é um anjo que, rapaz, você não quer ver um querubim. Um serafim é um anjo de fogo. Eles têm 6 asas, eles ardem. Serafim significa seres ardentes. Quando Deus começou a trabalhar, ele fez os vasos de ouro primeiro. Vou fazer o querubim, os protetores da glória. Os querubins, eles carregam a própria glória de Deus. Os serafins, eles ficam... Olha, o serafim cobre o rosto de Deus. Você pode imaginar que Deus criou, vou criar um ser que tem capacidade de ficar no meu rosto. Em Isaías 6, eles aparecem lá, voando com 6 asas, eles cobrem os pés com 2 asas, com 2 eles cobrem o rosto deles, com 2 eles voam. Os serafins são vasos de ouro, os querubins são vasos de ouro. Porém, Deus decidiu fazer vasos de pó. Isaías 64, verso 8. Quem lembrar de orar por mim enquanto eu prego,
vai orando, por favor. Olha só, Isaías 64, verso 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Hoje eu quero que você se alegre em ser pó, que você se alegre em ser barro, de você ter esse privilégio de estar nas mãos de Deus e sujar as mãos de Deus. Deus não sujou as mãos dele quando ele fez os anjos. As mãos de Deus ficaram limpas. Ele estava lidando com seres espirituais, com ouro, com prata. Mas quando Deus foi formar o homem, Ele sujou as mãos de lama, de barro. E quer saber? Deus continua na olaria, as mãos dele continuam no barro, o barro está molhado, Deus está moldando o barro, significa que as mãos de Deus estão sujas com o barro da nossa natureza. Come on. Alguém começa a adorar a Deus e dizer para Ele: como pode que Tu que és tão glorioso, como pode Tu que és tão tremendo, colocar as Tuas mãos no barro, sujar as Tuas mãos com o barro da minha vida e moldar a minha vida como se moldam. Come on, church, come on. Alguém começa a agradecer a Deus pelo privilégio de ser barro e ser tratado com tanto carinho nas mãos do oleiro. Eu quero ler Romanos 9, verso 21. O oleiro está na Bíblia inteira, desde Gênesis até o Apocalipse, o oleiro está lá. Romanos 9, 21 diz: eu não tenho o oleiro poder sobre o barro, louvado seja. O oleiro tem poder sobre o barro. Eu quero proclamar mais uma vez nesse lugar: o oleiro tem poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso honroso e outro desonroso. Agora eu quero terminar com 2 Coríntios 4, verso 7. Como eu disse, o oleiro está na Bíblia inteira. Em 2 Coríntios 4, verso 7, Paulo diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Eu quero celebrar Deus nessa manhã. Eu quero celebrar o oleiro nessa manhã, porque quando Ele colocou a glória dEle nos anjos, Ele colocou a glória dEle em vasos de ouro, em vasos de barro, num querubim, num serafim, arcanjos e anjos gloriosos. Anjos são resplandecentes, anjos são seres admiráveis, anjos são velozes como um relâmpago, anjos são seres maravilhosos, e Deus fez uma criatura da mesma essência dele. Mas quando Ele fez o homem, Ele falou: não, eu vou fazer uma criatura diferente. Eu nunca sujei minhas mãos antes, eu nunca botei minhas mãos na lama, no pó. Come on, church. Você tem que pensar sobre isso. Eu vou botar minhas mãos no barro, eu vou sujar. Não tem um oleiro que consiga fazer um barro, um vaso, sem sujar as suas mãos. A olaria não é um trabalho que você faz com ferramentas, como um pedreiro que pega uma colher, espalha a massa com a colher. Não espalha a massa com a mão. Você não vê um pedreiro mexendo a mão na massa assim, você não vê. Nem o pessoal da plástica faz isso. Eles passam o negócio com as espátulas, eles lixam o negócio com ferramentas. Mas a olaria não, a olaria é a mão de Deus no barro. Você tem que entender que você está na mão de Deus. Come on. Você tem que entender que por mais que você é barro, é fraco, é mole, é tudo isso que você é, Deus, eu já sabia que eu ia mexer com a lama. Você está reclamando de quê? Quando eu botei a minha mão em você, eu já sabia com o que eu estava lidando. Eu te amo do jeito que você é. Por isso que eu tenho misericórdia de você, por isso que eu carrego você com carinho, por isso que eu tenho paciência com você, por isso que eu te dou uma chance atrás da outra, porque tu não é nada mais do que barro.
Tu és barro, eu lembro da tua estrutura, eu sei de onde eu te tirei, eu sei de onde eu te formei, eu sei que eu te fiz de uma matéria mole, uma matéria moldável, uma matéria que é frágil, uma matéria que eu posso mudar e transformar. Eu não faço transformações em anjo, anjo não passa por avivamento, anjo não tem transformação, anjo não tem testemunho. Eu era um anjo assim, agora eu sou um anjo assim. Não, um anjo não tem isso, só quem pode dar testemunho somos nós. Eu era um barro assim, o oleiro me fez isso, o oleiro... Ei, alguém louva o Senhor nessa manhã, porque há um oleiro com as mãos em nós. Aleluia, louvado seja o Senhor nessa manhã. Seu Deus colocou as mãos no barro e começou a amassar o barro. Desde o primeiro dia que Ele criou o homem, Ele continua amassando o barro até hoje. O título da minha mensagem é: Deus continua amassando o barro. Significa que as mãos de Deus continuam sujas, as mãos de Deus continuam em nós. Deixa eu te falar, eu não quero saber que caminho você anda. Deus anda no mesmo caminho que você. É um caminho ruim, Deus anda no caminho ruim com você, porque Deus decidiu colocar as mãos dele no barro. Tem hora que eu viro para ele e falo assim: como tu pudeste fazer isso? Como tu pudeste fazer isso com essa criatura? E Deus, esse é um tempo em que eu quero sujar as minhas mãos, eu quero envolver minhas mãos no barro. A palavra de Deus diz no Salmo 1, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando fala conhece, é que ele se envolve. Onde é que você está passando? Depressão. Deus está na depressão. Deus em depressão é junto com você. Junto com você lá. Esperando o seu clamor para tirar você de lá. Mas Ele está lá junto com você. Em Isaías há um texto que diz assim: em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. Peraí, Deus angustiado? Pô, está na Bíblia. Em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. Se há uma coisa que um ser humano nunca pode dizer é: onde está Deus? Quando você fizer essa pergunta, responde para você: no barro. Onde está Deus? Na lama onde eu estou. Onde está Deus? Na aflição onde eu estou. Eu faço questão de você abrir, porque você fala: não deve ter esse versículo na Bíblia, pastor. Eu já li a Bíblia 50 vezes, nunca vi, então eu vou te mostrar. Vou te mostrar Isaías. Como a palavra de Deus é tremenda, como a palavra de Deus é maravilhosa. Isaías 63, o versículo 9. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, ele nos remiu, e os tomou e os carregou todos os dias da antiguidade. Se fosse você, riscava esse versículo na Bíblia, gravava ele, memorizava ele. E quando você estiver angustiado, junto desse versículo aí, você pode colocar junto dele, sabe o que você pode escrever? Porque eu faço essas coisas que eu estou falando, eu faço. Aí, quando Deus mostra um versículo desse, eu escrevo outros do lado. Sabe um outro que você pode escrever junto desse aí, que confirma esse daí? É o Salmo 46, verso 1. O Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na alegria. Onde é que Deus mais está? Onde é que Deus mais está? Ele está onde o barro está correndo o risco de perecer. Deus está mais naquele lugar onde o barro está sendo ameaçado, onde o diabo está dizendo: eu vou te pisar, vou te amassar, eu é que vou te pisar, eu vou te amassar, vou te arrebentar, e Deus, eu estou no barro, eu estou lá onde o barro, sabe, Deus gostou desse desafio. Deus fez uma criatura tão frágil, que o diabo falou assim: não acredito, você fez um negócio tão frágil, eu vou trabalhar nisso aí também, eu vou trabalhar nisso aí também. E Deus, você pode até trabalhar, mas eu vou retrabalhar depois de você trabalhar. Eu vou retrabalhar tudo de novo. Porque o barro é assim: você faz um vaso, depois você quebra ele e faz de novo. Não tem um anjo que pode falar isso: olha, eu fui anjo por tantos anos assim, depois Deus me quebrou todinho e fez de novo. Nenhum anjo fala esse testemunho. Mas eu e você tem esse testemunho.
Sabe, eu acho incrível como Deus aceitou esse desafio. Quando Ele fez essa criatura, Ele já sabia tudo que ia dar errado, tudo que ia dar errado nessa terra. Ele já sabia que o inimigo ia invadir a olaria dele, ia pegar o barro e amassar ele mesmo. Você pensa que é só Deus que amassa o barro? O diabo é oleiro também. Desde Eva até Hitler. Só para te dar um nome assim. Desde Eva até Hitler. O diabo está amassando o barro. Se você olhar para a forma que os seres humanos têm tomado hoje, você vai ver ali o amassar do diabo. Eu olho para as pessoas e fico penalizado, porque elas não têm como resistir o amassar do mundo espiritual. Barro foi feito para ser moldado pelo mundo espiritual. O que eu acabei de falar é muito forte. Barro, pó, foi feito para ser amassado, para ser moldado pelo mundo espiritual. Os verdadeiros governadores não são os humanos. Os verdadeiros governadores são o mundo espiritual. Nós somos apenas barro. Sabe aquela massinha que você compra para criança? Para ela brincar? É eu e você. Ou é o diabo que está brincando com a gente, ou é Deus que está amassando a gente. Mas eu e você não passa de massinha. Estou te falando. Estou te falando, sabe por quê? Quando o Senhor falou aqui em Jeremias 18, verso 6, não posso eu fazer como vocês. Eu vou ler as palavras que ele falou em Jeremias 18, 6. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, assim diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O segundo ponto dessa mensagem é esse aqui: nós somos muito moldáveis, não precisa fazer muito esforço para moldar o barro. Se você perceber as pessoas, vai ver o quanto elas são influenciáveis. O barro é influenciável demais. Ele não consegue resistir ao pressionar do mundo espiritual. Nós somos moldados pelo mundo espiritual, é inescapável. Ou você está sendo formado por Deus, moldado por Ele, por estar rendido nas mãos dEle, ou você está sendo formado pelo inimigo e não sabe. É incrível que mesmo dentro da igreja, as pessoas se deixam moldar pelo inimigo. O fato de estarmos nesse aprisco não quer dizer que o inimigo não está moldando alguém, não está influenciando a mente de alguém, não está colocando uma imagem na mente de alguém, não está colocando um som no ouvido de alguém. As mãos que estão no barro, depende de a quem o barro se rende. O barro tem que se render, o barro tem que se entregar, o barro tem que se colocar nas mãos do oleiro. Então, quando você abre uma porta para o inimigo, você não fez nada mais do que se colocar na olaria dele. Quando você abre o ouvido para uma voz que o inimigo falou, uma imagem, um pensamento, ele já está te moldando sem você saber. E não é que Deus escolheu isso, você escolheu com a permissão que você deu ao mundo espiritual. Da mesma forma, quando você abre os ouvidos para Deus, quando você se submete à palavra de Deus, você vai ser moldado pelo Senhor. Eu quero dizer que a presença do espiritual é forte e ela forma o barro. Eu queria que você lembrasse que a atmosfera do culto que a gente vive aqui é uma coisa realmente poderosa. Ela não tem um efeito só aqui. Ela não tem um efeito só na reunião que você sentiu a presença de Deus. Ela está moldando você e você não sabe. A santidade que nós experimentamos aqui, a glória que nós experimentamos aqui, está moldando algo em nós, está formando algo em nós. Quando a gente sair daqui e ali fora, a gente encontra um paradigma diferente, a gente encontra uma situação diferente, a gente não se amolda ao lá, porque já fomos amoldados aqui. Por que você não pode faltar o culto? Você não pode faltar o culto, porque é aqui que Deus amassa o barro, é aqui que a presença do espiritual molda você, é aqui que Deus acorda o seu espírito, forma o seu espírito, molda o seu espírito. Deus não faz a gente sentir a presença dele só para sentir um momento qualquer. Deus está amassando o barro, Deus está dando forma ao barro, Deus está criando vasos com a sua presença.
Quem está formando você? Quais são as mãos que apertam você? Quais são os pensamentos que te moldam? Eu tenho essa consciência tão grande nessa oração do me, que eu aprendi a fazer, de orar por mim, de saber que o oleiro está com as mãos em mim. Mais uma vez eu vou contar a experiência do dia que eu estava orando pela obra de Deus. Senhor, obrigado por essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na Bethesda de Deus. Senhor, obrigado por tanto testemunho, Deus. Eu falei, Senhor, qual é o problema? Eu falei, é que você está orando pela obra que você faz para mim. Você não está tão empolgado com a minha obra, o que eu estou fazendo. Eu falei, como assim? Ele falou, as suas mãos estão na minha igreja e trabalhando no meu povo. Essa é a obra que você está fazendo. Mas as minhas mãos estão em você. Eu queria você mais empolgado com a obra que eu estou fazendo, não com a que você está fazendo. Eu falei, como assim? Ele falou, em vez de você orar tanto por essa igreja, por que você não ora por você? Que é a obra que eu estou fazendo. Que enquanto as suas mãos estão na igreja, as minhas mãos estão em ti. Eu estou moldando você. Eu estou fazendo um pastor. Por que você não ora por isso? Eu falei, quer saber? Isso é bom. Eu falei, vou mudar minha oração. Foi aí que nasceu a oração do Mi. Sonda-me, prova-me, conhece-me. Você ora isso? Ou você ora pelos outros? Tem gente aprendendo algo aqui agora, que nunca ouviu antes. Crente que só ora pelos outros, não ora pela obra que Deus está fazendo em você. Deus falou para mim, eu queria você mais empolgado com aonde as minhas mãos estão apertando. Eu estou trabalhando no barro, eu estou formando você. Sabia que eu ainda não sou o pastor que Deus quer? Porque Ele não terminou a obra em mim? Mas eu te garanto uma coisa, Deus vai fazer de mim um pastor. O povo fala mal do que Deus está fazendo, o povo mal interpreta, o povo xinga, o povo não entende, o povo não tem nada a ver com o que Deus está fazendo. Mas uma coisa eu sei, eu tenho consciência das mãos de Deus em mim. Eu não estou te perguntando se você gosta da obra que Deus está fazendo, Ele não pediu para eu pedir a sua opinião, Ele não pediu para eu fazer uma enquete para saber se você está gostando. Deus não perguntou, Deus não falou para mim, pergunta para o povo se eles estão gostando do que eu estou fazendo. Deus não pediu para eu fazer isso. Deus só falou para mim assim, você quer que eu faça a obra? Você quer a obra que eu estou fazendo em você? Eu falei, eu quero. No dia que eu parar de pastorear, o meu ganho não foi os anos de pastoreio, foi a obra que Deus fez em mim. É o que vai sair dali, é o homem que Deus me tornou. Quando Deus disse assim, eu achei Davi, ele vai ser um homem segundo o meu coração, porque eu vou poder formar Davi. Tem gente que trabalha para Deus, mas Deus nunca forma ele. Tem gente que faz tudo para Deus, Deus só não pode fazer nada nele. É incrível, as pessoas fazem, querem fazer para Deus, mas Deus não pode fazer nada com elas, é incrível. Há uma formação contínua acontecendo. O barro nunca deixou de ser barro e Deus nunca deixou de ser oleiro. Deus está com as mãos na vida e nos caminhos do homem para formar o seu coração. Se eu fosse você, eu queria que você saísse dessa mensagem com o entendimento do projeto de Deus na sua vida. O projeto de Deus na sua vida é o mais importante para você. Você tinha que orar por esse projeto. Você tinha que gastar tempo. Primeiro que crente não gosta de gastar tempo em oração. Não os dessa igreja aprenderam a gastar tempo em oração, mas a maioria não. Você tem que gastar um tempo indo diante de Deus, valorizar o projeto dele na sua vida. Essa é a oração. Eu não sei por que as pessoas oram tanto pelo mundo inteiro. O mundo continua do mesmo jeito, mas eles continuam orando do mesmo jeito. E a vida que eles podiam mudar, que é a vida deles, eles não oram. Eles não oram por esse projeto que Deus fez. Você tinha que gastar o tempo dizendo, oleiro, você botou as mãos no barro, e o barro, afinal de contas, o barro que está vindo para cima da roda, sou eu, não é minha mãe, ela não está aqui, nem minha mulher não está aqui, meus filhos, cada um fazendo sua coisa, mas quem está aqui no barro, na tua presença, sou eu. A chance que você tem de trabalhar hoje é em mim, então, faça tua obra em mim. Gente, quando o barro vira para Deus e fala assim, faça a tua obra em mim, o oleiro, thank you. Obrigado por me dar a sua autorização.
Obrigado por focalizar aonde eu estou focalizado. Eu quero ler Jeremias 10, 23. Como eu disse, eu tenho muitos textos hoje nessa mensagem. Em Jeremias 10, 23. Jeremias diz: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Eu queria perguntar, por que será que não é do homem o seu caminho? Por que será que as pessoas não entendem por onde elas passaram? Porque Deus não colocou na sua mão, nem na minha mão, o moldar da nossa vida. Deus falou assim: ela vai nascer em Valadares, mas eu vou mudar ela para Boston. Eu vou transformar o caminho dela. Ela não vai entender o que eu estou fazendo. Eu não vou explicar para ela, porque não é do homem o caminhar dos seus passos. Eu é que estou moldando essa vida. Eu é que estou fazendo esse barro. Eu é que estou formando esse barro. Alguém quer levantar uma mão e dizer: olha, obrigado, eu quero celebrar a obra que você está fazendo. Alguém quer celebrar comigo a obra que Deus está fazendo em você, mesmo sem você entender? Alguém fala para Deus: eu não entendo o seu amassar, mas eu aceito. Come on, eu não entendo, mas eu aceito. Come on, church, alguém tem que falar para o Senhor: eu não entendo, mas eu aceito. Eu valorizo, eu sei que esse projeto, eu não entendo esse projeto. Às vezes ele me deixa confuso, eu não entendo, mas é o teu projeto, você está com as mãos na minha vida. Ei! Não é do homem o dirigir dos seus passos, nem o que caminha o entender o seu caminho. Deus não deu GPS na sua mão e falou: vai. Não, Ele falou: vai para cá, agora vai para ali, agora volta para lá de novo. Senhor, make up your mind, eu não entendo, você mandou eu para cá? Shut up e faz o que eu estou mandando. Vai para cá, volta para ali, vai para lá, volta para cá. Aí você pede para Deus: que faculdade eu devo fazer? Aí Deus: faz essa. Uma que você não vai usar nunca. Aí faz essa. Aí depois você vai para o trabalho, aí Deus te dá outro trabalho. Porque você faz eu esperar 4 anos para... Shut up, faz o que eu estou mandando. Deus vai te dar explicação, sendo que Ele que está te formando. Ele está te formando sem você saber. Ele te deu aquela mãe, aquele pai para te dar aqueles problemas. Falou: eu vou escolher esses aqui para você. Eu já vou começar a te moldar do ventre da sua mãe. Eu vou começar a te moldar daqui. Eu tenho que te dar algumas dificuldades. Eu vou te dar essa dificuldade do teu pai e essa da tua mãe. Então esse barro novo que acabou de nascer, esse bebezinho maravilhoso, já tem um amassar. E o amassar começa ali. Deixa eu dizer para vocês, o que eu estou pregando nessa manhã é uma das coisas mais assustadoras que existe. Porque é como se Deus estivesse brincando com a vida humana, mas Ele não está brincando, Ele não está brincando, Ele está fazendo uma coisa tão séria, e depois, eu vou te falar mais, é uma coisa corajosa, porque no meio desse caminho, desse projeto de Deus, desse bebê que acabou de nascer, o diabo entra no meio, ele entra no meio, como se Deus fosse ficar preocupado. Aí Deus está usando o próprio diabo para completar o trabalho dele. Aí Deus está usando o diabo: vai lá, aperta aqui, agora aperta lá. Aperta só 10%. Você acha que ele não mede a pressão? Quando ele chegou para Jó, ele falou assim: você toca só nos animais, não toca nele. Toca na casa, toca aqui, mas não toca nele. Ele falou: não, deixa eu tocar nele. Então tá bom, você vai tocar nele, mas não vai tirar a vida dele. Ele calibra a pressão, ele calibra assim, ó, um tantinho certinho. Sabe por quê? Ele conhece o barro. Ele sabe que se apertar demais, destrói. Então Deus deixou o próprio Satanás tocar em Jó, mas não deixou ele destruir Jó. O Satanás se torna o próprio agente de Deus no moldar do barro. Então quem foi Jó depois daquele? Foi o homem que o diabo provou, passou pelo lodo, mas saiu lá em cima vitorioso, porque é assim que Deus conduz o barro. Alguém dá glória a Deus, porque Ele não pode fazer isso com os anjos, Ele não pode fazer isso com outra criatura, Ele só pode fazer isso com nós. Nós temos o privilégio de ser barro e ser moldado, amassado, mudado, quebrado, transformado, renovado, feito de novo. Louvado seja! Nós não devemos reclamar, nós não devemos dizer: está doendo demais. Não, mas eu curo, eu firo, eu saro, eu firo, eu saro, eu firo, eu saro. Eu sou Deus, come on, church!
Louvado seja. Louvado seja, louvado seja, louvado seja. Quem está dando glória aqui é o barro. Quem está dando glória aqui é o barro. Quem está te louvando é o pó, é a areia, é o grão de areia que está te exaltando. Eu celebro a tua obra como grão de areia. Deixa eu te falar por que eu e você temos que aproveitar esse tempo de barro. Porque por mais que eu estou falando isso nessa manhã, uma das partes da minha mensagem é que Deus não vai ficar na olaria o tempo todo. Vou te falar o que Deus vai fazer. Quando o oleiro forma um barro, ele fez os vasinhos tudo, ele coloca eles na fornalha. Agora vocês vão para o fogo. Porque depois de vocês passarem pelo fogo, nunca mais vocês vão ser quebrados. Come on, church. Come on. Come on, church. Zilanda Valentim. Quem conhece esse nome? Oh, tem um dinossauro aqui, junto comigo. Zilanda Valentim é uma cantora dos anos 70, que gravou um louvor chamado Um Anjo Serei. Você vai procurar no YouTube quando sair daqui, né? Um anjo serei. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 15, 53, porque é necessário que o que é mortal se revista de imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando acontecer isso, o vaso que era de barro nunca mais vai ser quebrado. Só vai ser um tempo em que Deus vai fechar a olaria e vai dizer assim: não faço mais barro. A época de fazer vaso acabou. Não faço mais vasos de ser humano. Os vasos que eu fiz e aprovaram, passaram pelo fogo e entraram no meu palácio, nunca mais vão sair de lá. Os vasos que não prestaram, vai tudo para o fogo, mas eu fechei a olaria, lavei minhas mãos, não vou mais envolver minhas mãos no barro, não fabrico mais, come on, church! Não fabrico mais vasos de barro, porque vai ter um momento que você não vai ser mais vaso de barro, não vai ser, come on! Alguém já deu com a cara na parede? Tipo assim, pensei que eu podia atravessar a parede, não posso. Naquele dia você vai atravessar. Você vai receber um corpo igual ao de Jesus. Aquele corpo não é de barro, ele atravessa a parede. Jesus atravessou a parede 8 dias depois que ele nasceu, se colocou no meio dos discípulos, trancado no meio da igreja. E Jesus falou: vocês têm pão para comer aí? Está brincando, um gosto, vai comer. Ele comeu o pão. Só que na mesma hora, ele desapareceu da frente deles. Fala assim: eu vou ter um corpo como o de Jesus. Sabe o que isso significa? Que um dia, eu e você não mais seremos um vaso de barro. A época de Deus me quebrar, me moldar, me molhar, me quebrar, me moldar, é hoje. A época de Deus me amassar, de eu me render ao mover de Deus, ao trabalhar de Deus, à obra de Deus, à humilhação. Quando Deus quer humilhar um crente não pode dizer: Senhor, quem sou eu para ser? Eu não posso ser humilhado. E Deus: como assim? Como assim? Tu não é pó? Senhor, olha o que estão fazendo comigo. E Deus: e daí? Senhor, o que estão falando de mim? Mas e daí? Qual o problema? Tu não é barro? Tu não é pó? Agora, no dia que tu não for mais pó, ninguém mais vai falar mal de ti. No dia que tu for um vaso de ouro igual os anjos, Zilanda Valentim está certa. Um anjo serei. As pessoas vão olhar para mim: quem te viu, quem te vê. Yeah. Salmo 33, verso 15. Alguém está sendo ajudado pelo Senhor nessa manhã? Olha aí. Salmo 33, verso 15. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Sabe qual é o objetivo de Deus no amassar do barro? Formar um coração. Formar. Já a coisa mais preciosa que tem dentro de um ser humano é o coração dele.
Se o coração é ruim, se o coração está amargurado, se o coração está duro, Deus não pode fazer nada, mas aí Deus sabe quebrar corações, Deus sabe emendar corações, Deus sabe remendar. So, o trabalho de Deus na formação, na verdade, é em nosso coração. Quando Deus disse que formaria Davi, Ele diz: achei um homem segundo o meu coração, que vai fazer toda a minha vontade. Nenhum homem faz a vontade de Deus, se Deus não moldar o coração dele. Queria te perguntar, você ora para Deus moldar o seu coração? Isaías 44, verso 2. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Deus está no trabalho de formar, Deus está no trabalho de formar. Ele não saiu da sua olaria ainda. Lembre-se que Deus não pode formar anjos, a única criatura que Ele está formando são homens. Salmo 139. No Salmo 139 está assim, não tem um lugar onde isso está mais claro do que no Salmo 139, no versos 14 a 16. Eu te louvarei, porque de um modo tão maravilhoso e admirável fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ou sem forma. Deus está, uma coisa ali que não tem forma, mas eu vou dar forma naquilo lá. E no teu livro foram escritos todos os dias que foram ordenados para mim. Alguém diz comigo: Deus está formando a minha vida. Esse é o privilégio que eu e você temos. Eu queria que você comparasse você com qualquer anjo. Nenhum deles está sendo formado, nenhum deles é barro, mas você está na mão do Senhor. Você é barro. E quer saber? Deus não terminou a obra dele ainda. Deus se gaba de ser um oleiro por excelência, e Deus toma prazer no fato de que nós somos barro em suas mãos. Mais uma vez, Salmo 103, verso 14, ele lembra-se, ele tem misericórdia de nós, ele lembra-se da nossa estrutura, porque ele lembra-se de que somos pó. Apesar de toda a decepção que muitos vasos de barro já causaram no Senhor, quantos vasos ele formou e depois se estragaram. Mas se estragaram assim, ao ponto de não se recuperar mais. Quantos vasos decepcionaram o Senhor? Deus não desistiu da olaria. Deus falou: isso aqui quebrou. Tentei reformar, não quis. Tentei ajeitar, não deixou. Tentei consertar, não deixou. Tentei curar, não deixou. Tentei limpar, não deixou. Então tá bom. Esse aqui deixou. Esse aqui está deixando eu curar, está deixando eu quebrar, está deixando eu trabalhar. Apesar de todos os que decepcionaram o Senhor, eu quero declarar que eu e você estamos aqui para Deus continuar o trabalho dele. Eu celebro o fato de que Deus está formando o seu projeto em nós, nesse lugar. Quero ir para o final da minha mensagem e falar dos tipos de vasos, em 2 Timóteo, capítulo 2. Tipos de vasos que tem na casa de Deus. 2 Timóteo 2, no versículo 19, diz assim: ora, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Quer dizer, Ele já sabe quem são os vasos que vão ser aprovados. Então, aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Uma das formas de você deixar Deus te formar é se afastar da sujeira. O barro tem que se afastar da sujeira. O barro é barro, mas ele não pode gostar de viver na lama, no sentido da lama que o porco gosta da lama. Quem entendeu o que eu falei? Incrível onde Deus colocou a gente. Ele colocou um vaso de barro no meio de um monte de vaso impuro, sujo, que não vai recuperar, que são corrompidos e só mexe com corrupção. Abre a boca, só corrupção. Pensamento, só corrupção. Vai ver um filme, é só corrupção. Vai ver uma peça de teatro, não pode nem ir no teatro, porque é só corrupção. Deus colocou a gente, os vasos de barro, no meio de uma geração corrompida e perversa.
Aí ele falou, vou botar vocês no meio da sujeira, onde está todo mundo se contaminando, para ver quem de vocês vai se afastar da injustiça. Deus colocou a gente no mundo para testar a gente, para saber qual desses vasos vai querer morar no palácio eterno, passar pela fornalha e morar. Você tem que se afastar da injustiça. A palavra diz, afaste-se da injustiça todo aquele que pertence ao Senhor. E no verso 20 diz assim, porque numa grande casa, essa grande casa é o mundo, e a igreja também, há vasos de todos os tipos, de ouro, de prata, de madeira e de barro, uns para uso honroso, outros para uso desonroso. E aí o verso 21 diz aqui, se alguém se purificar, o segredo é se purificar, se alguém se purificar, será vaso para honra. Presta atenção, não faz sentido um crente se misturar com as pessoas do mundo, faz sentido? Mas as pessoas se misturam, né? Eu vi uma pessoa falando que tem crente que canta em bares. Não fala não, irmão. Crente cantando no bar, para ganhar dinheiro, para ganhar vida. Dizendo assim, eu estou no meio da sujeira, mas não me incomoda tanto assim. Ei, se não te incomoda, vai te levar para um lugar onde os vasos são jogados no fogo. Porque é suposto que você se afasta da impureza, da sujeira. Se alguém se purificar, será vaso para honra. Gente, se purificar realmente é se afastar de tudo. Você vira um bicho para as pessoas. Ah, você não faz nada. Ah, você não vê isso. Ah, você não faz aquilo. Ah, você não celebra Halloween. Ah, você é, eu sou mesmo. Eu sou um vaso separado, eu sou um vaso purificado. Eu não sou um vaso que uma hora está cheio disso e depois está cheio daquilo. Não sou. Eu sou separado, santificado. Eu sou consagrado a um propósito só. Esse vaso aqui só enche de um líquido, não enche de mistura outras coisas. Aqui não tem outras coisas aqui. Esse vaso aqui é só para esse uso, é santificado para esse uso, é consagrado para esse uso. Você se vê assim? Ou você se mistura com os outros e fala, não tem nada a ver, isso é religiosidade, Então vai, e tu poderás ser lançado no fogo junto com os outros. Eu quero declarar agora que a obra na olaria de Deus vai terminar, para eu terminar minha mensagem. Deus entrou na olaria quando Ele fez o homem, escolheu trabalhar no barro, sujar as mãos com o barro. Mais uma vez, por isso Ele tem tanta longanimidade, tanta paciência. Nesse processo, durante tantas gerações, quantos vasos já se estragaram na mão de Deus? Porque em Jeremias 18:4 diz que o vaso que ele fazia se estragou na sua mão. Eu queria perguntar, qual de nós aqui não se estragou na mão de Deus? Todos nós. Nasceu estragado já, de pai estragado, de mãe estragada, de família estragada, de cultura estragada, e vem se estragando, só que o Senhor vem refazendo a gente, vem amassando a gente. Todos nós estávamos na mão do Senhor, todos os seres humanos que nasceram, eles estão na mão de Deus, mas muitos vasos estão tão estragados que eles não vão mais ser reconstruídos. Todos eram alvos de um grande plano do oleiro, mas eu e você aceitamos esse plano, por isso que a gente está aqui. Ele desenhou esses planos e nós aceitamos esses planos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Isso é, todos os vasos se estragaram. A diferença é que nós deixamos o oleiro fazer o vaso de novo. Mais uma vez eu queria pedir você para aprender a orar por você. Ora por você, irmão. Eu te garanto que se Deus te mudar, Ele muda as pessoas ao teu redor. Mas eu te garanto também que se Deus não te mudar, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, quer ser crente assim, eu não quero ser também não. Sou qual o prejuízo que você está causando maior? De não orar por você. O Salmo 51, verso 12 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, faz a obra em mim. Depois eu ensinarei os transgressores e eles se converterão. Deus converterá os transgressores quando ele fizer a obra nesse vaso aqui. E outra coisa, não deixa o povo dar opinião na obra que Deus está fazendo em você, não. Você pergunta assim para quem está dando opinião da sua vida, que dia foi que você me gerou? Que dia foi que você me formou mesmo? Foi você mesmo que fez o plano para a minha vida? Por que você está dizendo, eu acho isso, você é isso, você é aquilo?
Quando alguém falar do teu ministério, fala assim: oh, eu não sabia que foi você que me chamou para o ministério. Oh, eu também não sabia que eu vou ter que dar conta do ministério para você, do juízo final, né? Eu vou me sentar diante de você e vou te dar conta do meu ministério. Quem está amassando o meu barro não são as pessoas. Quem está amassando o meu barro é o Senhor. Eu queria perguntar, quanto vale realmente a opinião das pessoas para você? Quanto vale a opinião de Deus para você? Deus não ficará trabalhando na sua olaria o tempo todo. Ele está com as mãos sujas agora. E quer saber? Nós também estamos com as mãos sujas, porque a gente trabalha com Deus. Deus fala: vai orar por aquele ali. Vai ministrar naquele ali. Vai ajudar aquele ali. O que acontece com você? Você suja as mãos no mesmo barro que Deus está sujando. Ministério é sujar as mãos com Deus. Você não está lidando com diamantes. Vai se tornar um diamante um dia, mas não agora. Agora é lama. Põe a mão na lama. E saiba de uma coisa: quem mexe com lama se suja. Quem mexe com lama se suja. Escuta, você tem que imaginar as mãos de Deus sujas. Por que as suas tinham que estar limpas? Se as dele estão sujas no barro, por que as minhas e as suas vão estar limpas? Se a gente está no ministério, a gente está com as mãos sujas junto com ele. A gente só tem que saber que esses vasos vão ser queimados. Eles vão deixar de ser lama e vão se tornar um vaso eterno. Mas Deus vai fechar a sua olaria. Está chegando o dia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer os vasos passar por um batismo de fogo. Uma fornalha onde ele endurece o vaso e dá resistência ao vaso. Essa é a aprovação dos últimos tempos. Se você é vaso do Senhor, espera a fogueira, porque está vindo. Deus vai queimar os seus vasos. Só vai resistir o vaso verdadeiro, que não vai trincar no meio do fogo. Depois de ele queimar os vasos que ele formou, ele vai levar esses vasos para dentro do seu palácio. Aquele que em nós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O dia em que ele vai levar os vasos é o dia de Jesus Cristo, é o dia da volta do Senhor, que eles vão recolher os vasos. Eles já passaram a grande tribulação. Aliás, eles estão vindo da grande tribulação, eles estão vindo da fornalha. Os vasos estão tudo quentinho, tudo avivado, porque passaram no fogo. Por isso que Deus tem falado: o que está vindo é fogo, o que está vindo é fornalha. Deus precisa queimar os vasos da igreja. Olha, e se você não tiver capacidade de passar pelo fogo, poderá trincar. Alguém fala: não vou trincar não, Senhor, eu vou passar por isso aí. Agora vai chegar o dia que Deus vai separar os vasos. Vou terminar com isso aqui, Mateus 25. Ele vai botar os vasos de um lado e outros vasos de outro. Olha só, Mateus 25. No versículo 34, ele vai botar uns vasos para a direita e vai dizer assim: dirá o rei ao que estiverem à sua direita. Ele já separou os vasos, uns para a direita e uns para a esquerda. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Só que ele vai virar para os vasos da esquerda, no verso 41, e vai dizer assim: também dirá aos que estiverem à sua esquerda, presta atenção, que ele dividiu os vasos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero ser um vaso de honra. Quem quer ser um vaso de honra? Você pode vir para o altar, dizer para o Senhor: ei, eu quero ser o vaso de honra. Quero ser o vaso de honra, quero ser o vaso de honra, quero ser o vaso de honra. Vai botando a mão, o vaso aí na mão do oleiro. Vai dizendo para ele: eu aprecio o teu trabalho, eu aprecio o teu trabalho.
Sou apenas barro de me moldar. Pode vender seco, o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu medo, quebra-me. Alguém fala para Deus: eu aprecio a tua obra em mim, eu aprecio, eu quero apreciar mais, eu quero apreciar mais essa obra, eu quero me render a ela, eu quero realmente apreciar essa obra. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Quem quer que Deus amasse o barro? Quem quer que Deus amasse o seu barro? Faz a obra em mim, faz a obra em mim, faz em mim, faz. Molda-me. Eu quero tomar a forma do Senhor. Eu quero tomar a forma do Senhor. Chuvas, és o oleiro, meu namoro em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Chuvas, és o oleiro, em mim por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou o braço resolvido, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou o braço resolvido, me preenche por inteiro, eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Existe uma jovem aqui chamada Gabriela e ela veio hoje para entregar sua vida ao Senhor. Eu queria perguntar se tem mais alguém que ouviu a voz do oleiro e falou: quer saber? Meu vaso precisa ser quebrado, refeito. Eu preciso me candidatar a essa obra. Tem mais alguém nesse lugar que está ouvindo a voz de Deus? E sabe quando o vaso está duro, ele diz assim: I don't know. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Quer dizer, você não está pronto para deixar o oleiro colocar as mãos em você. Você está resistindo à obra do oleiro. Você sabe que ele está te convidando para se colocar na roda. Sabe, Deus não trabalha com barro longe, no chão, escondido em algum lugar. Ele trabalha no barro, que como essa irmã, ela vem e se coloca na roda e diz assim: olha, eu estou aqui, faz a obra em mim. Tem mais alguém nessa manhã?
que quer atender o pedido do seu chamado. Deus está te chamando. Você sabe, esses irmãos, eles não estão vindo aqui para se colocar na mão do pastor. Eles nem estão vindo para se colocar na mão da igreja, eles estão vindo para se colocar na mão do Senhor. Sabe, esse é o maior momento da vida do ser humano, é que ele diz: eu vou colocar minha vida nas mãos do Senhor. Eu quero que você trabalhe em mim. Tem mais alguém que está precisando vir ao altar e dizer: eu vou colocar minha vida na roda do oleiro? Você pode colocar as mãos, a verdade, suas mãos já podem estar em mim, mas eu estou resistindo ao seu trabalhar. Eu não entendi o seu trabalhar. Eu estou resistindo ao seu trabalhar, mas a partir de hoje eu não quero resistir mais. Deus está esperando. Como Ele não arrasta você, Ele espera você caminhar até a roda, subir na roda e dizer: pode fazer a obra em mim. Tem mais alguém? Tem mais alguém nesse lugar? Tem mais alguém, tem mais alguém, tem mais alguém. Às vezes Deus está quebrando tudo ao seu redor, para mostrar para você que Ele não queria quebrar nada ao seu redor. Ele só queria quebrar você, mas como você não deixa, Deus quebra as finanças, Deus quebra o casamento, às vezes Deus quebra a saúde. Não que Ele queria fazer isso, porque o que Ele queria quebrar mesmo era o seu coração, mas como você não deixa, eu falei: então eu vou quebrar outras coisas ao redor. Vou tocar nas coisas ao redor, para você entender que eu quero quebrar é você, eu quero fazer a obra em você. Tem mais alguém que quer dizer: eu não vou mais resistir à tua obra em mim? Não tem privilégio maior do que nós estarmos sendo amassados pelas mãos do Senhor. Fala para mim se tem. Não tem privilégio maior. Gosto da música que diz gracefully broken, porque Ele nos quebra graciosamente. Bom, quando Deus vai quebrar o barro, Ele quebra devagarinho, Ele quebra com muito carinho. Está na mão dEle, Ele quebra graciosamente. Eu quero essa obra em mim. Tem mais alguém? Deus está dizendo para você: eu quero mover você, eu quero quebrar, deixa eu quebrar. Deixa eu moldar você. Você foi moldado pelo mundo, você foi moldado pela família, você foi moldado pelas experiências. Eu que quero moldar você. Por que você não deixa eu te moldar? Pai, nós oramos por esses irmãos e essas irmãs que subiram na tua roda nessa manhã. Alguns estão em lágrimas aqui, Senhor, porque estão rendidos, é o barro rendido ao oleiro. Alguém pode estar ao lado dessas pessoas, orar com elas, estar ao lado delas ali? Alguém pode estar junto com esses irmãos e orar com eles aqui, nesse momento, abençoar a vida deles que estão aqui no altar? Alguém pode se colocar do lado de cada um deles? Depois nós vamos orar por todo mundo, mas, pastor, ora aqui por essa irmã. Pai, aqui está o vaso, aqui está o barro, nós abençoamos esse barro, purifica esse barro se submete ao teu mover, se submete ao teu trabalhar. Eu declaro e proclamo que o Senhor está fazendo um vaso lindo dessas pessoas, um vaso maravilhoso, um vaso para honra. O Senhor está purificando o barro das impurezas, agora no sangue do Cordeiro, o Senhor purifica. E o Senhor abençoa esses barros agora, o Senhor abençoa esses vasos. Eu abençoo esses barros, esses vasos agora. Eu declaro que a obra do Senhor é plena, é perfeita, é completa na vida deles. Muito obrigado, Deus, por estes teus filhos que atendem ao teu chamado. Muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo coração que cedeu, que rompeu, o coração que quebrantou diante do Senhor. Recebe esse barro,
confirma este barro, forma este barro, honra este barro. Senhor, obrigado pelo teu privilégio de continuar trabalhando em nós, continuar moldando vasos na tua casa. Muito obrigado por isso, meu Pai. Muito obrigado por isso, meu Pai. Muito obrigado por isso, meu Pai. A irmã Gabriela está especificamente pedindo para ser plantada na igreja nessa manhã. Senhor, nós vamos receber você nessa manhã. Tá bom. Eu não sei se os irmãos já tomaram essa decisão, porque é uma decisão que você deve tomar com calma, mas a irmã já pediu para ser membro. Não sei se é o caso dos irmãos, que se vocês quiserem aproveitar esse momento, vocês podem. Se não, não é obrigado. Mas vocês querem mais um tempo para pensar sobre a igreja que vocês devem ficar? Ou vocês já sabem que é aqui mesmo? Então, a irmã... qual o nome da irmã? Irmã Angélica e a irmã Gabriela. Os irmãos querem orar um pouco mais, pensar um pouco mais? Ou não? Amém. Então, vamos orar pela irmã Angélica e a irmã Gabriela. Nós vamos plantar elas aqui, vamos receber elas como membro. Pai, nós plantamos Gabriela e Angélica como membros da Bethesda. Elas vão caminhar conosco. O Senhor direcionou o coração delas. E assim nós os abençoamos, Pai, que elas possam crescer nesse lugar, dar fruto nesse lugar, ser uma bênção nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Se considerem plantadas nessa casa, cresçam e floresçam, em nome do Senhor Jesus. Eu queria dar a oportunidade à pastora Gepler orar aqui pela igreja, mediante isso que Deus falou nessa manhã. Feche os seus olhos. Tantos vasos aqui esta manhã. Tantos vasos, uns que estão sendo trabalhados, quebrados, outros que Deus quer encher. Outros que Deus quer usar para a honra e para a glória do seu nome. Se coloque hoje na mão do oleiro. Diga para ele, independente da obra que tu está fazendo na minha vida, eu aceito o teu trabalhar. Só não me deixa do jeito que eu estou. Só não me deixa da forma como eu estou. Eu quero ser mudada, eu quero ser trabalhada. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Ora por você neste momento. Se coloca em